Um segundinho, acho que ainda não. Olha, eu acho que sim. Acho que estamos ao vivo. Quero dar boa noite aos companheiros, companheiras que vão passar a nos acompanhar, estão iniciando esse debate, essa programação aqui na página do PT Alvorada. Agradecer em especial aos companheiros e as companheiras que estão aqui na sala com a gente, ao professor Serginho, a companheira Marisa, a companheira Renata, né, o companheiro Cristiano, Eduardo, a Ercildo, o professor Cleiton, e em especial ao nosso convidado, né, o José Clóvis de Azevedo, nosso guru da educação aqui no estado. Agradecer muito, José Clóvis, mais uma vez estar com a gente, construindo esse debate. Eu quero, antes de mais nada, explicar a alguns companheiros, principalmente aos nossos dirigentes e à nossa militância. Nós não conseguimos, a direção partidária optou por cancelar as nossas atividades na semana passada, né? No dia 10 que passou, o PT completou 41 anos de história, 41 anos de luta, mas aqui na cidade foi uma semana triste para nós, perdemos um companheiro muito valioso, foi o companheiro Tadeu, e optamos por adiar a programação, cancelar a atividade de aniversário do PT. Os debates setoriais a gente adiou para essa semana. Hoje estamos iniciando com um tema muito importante para todos nós, que é a educação, né? Num ano que a gente completa 100 anos de Paulo Freire, centenário do Paulo Freire, um debate sobre escola cidadã e o recorte da escola cidadã aqui em Alvorada. Eu quero agradecer, em nome do PT Alvorada, a participação de todas e todos. Vou acompanhar esse debate aqui com vocês e já quero chamar o Sérgio, que vai ser o mediador do nosso debate aqui, para dar a saudação inicial e passar a palavra para o nosso convidado mais uma vez. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Claudinho. Quero cumprimentar especialmente o Zé, o nosso convidado, que vai fazer a sua fala aqui um pouco da história dos 100 anos de Paulo Freire, contado no nosso olhar aqui pelo Rio Grande do Sul, por Porto Alegre, por Alvorada. Quero cumprimentar a Renata, a Marisa, nossa companheira de luta, né, de grandes lutas, né, e também o Cristiano Neves, nosso professor da rede municipal daqui de Canoas, o Cleito, que é daqui de Porto Alegre, a Ercilda, que é de Alvorada, o Eduardo, que é aqui de Alvorada também, né, Eduardo? Só de Alvorada, né? Alvorada, mas, não, eu moro em Porto Alegre, mas trabalho em Alvorada desde 2003. Isso. Mas a ideia é que a gente possa, né, em comemoração aos 41 anos do PT, né, e essa comemoração, ela se confunde muito, o PT, na educação com Paulo Freire, né? Muitas administrações do PT, elas talvez não sigam tão, vamos dizer assim, piamente a Paulo Freire, mas as que mais se destacaram hoje no Brasil, e a gente tem muitas escolas cidadãs, né, escolas seguidas pelas ideias do Paulo Freire no país, e era isso que eu quero que o Zé também possa fazer, esse contexto nacional, que a escola cidadã tem um nome aqui, e ela é muito parecida com a Candanga, com outras escolas de outros estados, né, que é com base no Paulo Freire, e que a gente possa trazer a nossa realidade, como é que foi construída aqui no Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, a gente vai poder falar de Alvorada também, a Escola Cidadã, né? Então, com a contribuição também dos companheiros que trabalham nas escolas do município aqui de Alvorada, e também com uma companheira que trabalhou estrategicamente numa coordenadoria, acho que é a maior coordenadoria que tem no estado do Rio Grande do Sul, depois da capital, né? Que é a 27ª coordenadoria, onde a Marisa trabalhou lá. Então, eu queria que o Zé Clóvis pudesse fazer a sua apresentação. Ele já como eu falei, nosso presidente implantou, na verdade, a UERGS, e foi o primeiro reitor da UERGS no Rio Grande do Sul, foi secretário de Educação, no qual a gente fez uma parceria muito grande aqui, Porto Alegre e Alvorada, naquele período que ele esteve na Secretaria de Educação de Porto Alegre, e depois foi secretário de Educação no secretário estadual de Educação também, no governo Tarso Genro, no qual fez um belo trabalho democrático, de gestão democrática e também de escola cidadã. Vou fazer uma fala do Paulo Freire, para a gente iniciar, e logo em seguida passo a palavra para ti, tá, Zé? Pode ser?
é preciso ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. A esperança do verbo esperar não é a esperança, é esperar, é espera. A esperança é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Isso é uma fala de Paulo Freire, do qual a gente se espelha muito, trabalha muito na questão de ser pacientemente impaciente, né? Então, com a palavra, Zé Clóvis, para fazer a sua intervenção da Escola Cidadã, aqui no Rio Grande do Sul, e essa analogia que nós temos das outras escolas que foi desenvolvida no Brasil também, com base no Paulo Freire. Boa noite, professor Sérgio e os demais companheiros e companheiras. Alegria estar aqui com vocês e conversando sobre esse tema tão importante para nós, que faz parte da nossa utopia, do nosso estilo de vida, né, do sentido das coisas que fazemos, né? E nisso está a esperança, né? Quando Paulo Freire diz que o verbo esperançar não é um verbo passivo, né? É um verbo que só existe, a esperança só existe quando você luta, quando você quer construir e luta para construir alguma coisa, né? E tem um horizonte, tem uma utopia, né? Um objetivo humanizador a construir. Esta é uma história que eu acho que a gente tem que demarcar sempre, resgatar sempre, buscar suas origens, compreender, né? Porque ela está vinculada a uma tentativa nossa de compreender a sociedade brasileira, de compreender o Brasil e de ver o papel da educação nesse contexto, né? Então, na realidade, eu ouvi falar pela primeira vez em Paulo Freire em 1963, né, quando do Programa Nacional de Alfabetização no governo João Goulart, que fazia parte do projeto de reforma de base, né, do governo João Goulart. E nessa época eu tinha apenas 17 anos, portanto eu não sabia nada de educação, nem teoria da educação, e apenas era um jovem interessado por política, né, e achava muito interessante ter um educador político, né, um educador que falava em política, um educador que queria transformar o Brasil, que, através da educação, participar do processo de transformação do Brasil. E nessa época também nós tínhamos os círculos de cultura, né, que era aquela mobilização de artistas, de intelectuais, né, que iam para as periferias, para as zonas do interior, fazer o debate sobre as reformas, né? E uma das palavras de ordem da reforma era erradicar o analfabetismo, né? E o Paulo Freire era a centralidade nesse projeto, né? E esse era um Brasil de muita esperança, de muita luta e de muita esperança nessa época, né? Porque o início dos anos 60 se acreditava que o Brasil sairia do seu atraso escravocrata, do seu atraso colonial, das suas características ainda com traços, inclusive, feudais, né? Embora não fosse um sistema feudal, é claro, mas com mais de 50% de analfabetos, com a população rural ainda era 70% da população era a população rural no final dos anos 50, início dos anos 60, e houve um despertar nessa época, um despertar político-cultural, né? E a educação esteve no centro desse despertar. A gente pode entender assim que uma certa semelhança entre o que se sentiu no segundo governo Lula e primeiro governo Dilma, né? Um Brasil esperançoso, um Brasil com expectativa de avanço, de transformação. A gente sentia isso também lá nos anos 62, 63. Só que lá a politização era muito mais radicalizada, né? Era muito maior. Então, as reformas de base eram uma polarização com a direita, né? Com
articulado com o imperialismo americano, que financiaram as campanhas eleitorais de 62. Mas por que a gente tinha esperança? Porque a gente crescia em todos os lados. Além de uma grande mobilização pelas reformas, né, nós tínhamos a música popular brasileira em alta, né, a bossa nova como um gênero exportado para todo mundo, né? Nós ganhamos 2 Copas do Mundo no futebol, isso dava uma autoestima muito grande para o povo brasileiro. Nós fomos campeões de mundial de basquetebol. Nós tínhamos a melhor tenista do mundo, Maria Esther Bueno. Nós tínhamos o melhor pugilista do mundo, o Eder Joffre, né? E tinha o Cinema Novo, que ganhou o prêmio de Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França. Então, tudo isso juntava a um movimento cultural e político, uma grande mobilização. E o projeto de erradicação do analfabetismo estava dentro desse conjunto, né, de ações políticas e culturais que apontavam para um Brasil novo. Entretanto, claro que, além da conjuntura internacional da época, né, a Guerra Fria, onde o mundo capitalista não ia admitir surgir uma nova Cuba na América Latina, que era uma das nossas inspirações, né, a nova Cuba, né, a Revolução Cubana, e a nossa elite ela se movimentou, ela se articulou, né, como fez agora em 16, 15, 13, 14, 15, 16, ela se articulou e, junto com os militares, deram o golpe de 64 e abortaram todo esse movimento, né? Bom, então isto nos levou ao isolamento, né, a um retrocesso político muito grande, principalmente fora dos grandes centros, né? Nos grandes centros ainda tivemos uma movimentação até 68, até o AI-5, né? Mas isso é muito restrito ao Rio de Janeiro, São Paulo, né? E eu entrei para a universidade em 69 e comecei a dar aula já para sobreviver, já em cursinho e tal. E em 73 entrei no Estado. E eu era professor do Estado, numa escola muito boa, escola grande, né, no interior, e participava, isso em 73, da reorganização do movimento operário, das oposições sindicais. A gente reunia com meia dúzia de metalúrgicos, meia dúzia de calçadistas, né, alguns operários que se destacavam e que topavam fazer uma discussão política e começar a organizar uma ação sindical no seu local de trabalho. E quem fazia isso, onde a gente fazia isso, era através da FASE, que era uma espécie de ONG, na época, que fazia um trabalho popular. E um dia, então, veio um assessor da FASE de São Paulo, sujeito muito bem preparado intelectualmente, né, com domínio teórico da pedagogia popular, da política e tal. E ele se interessou como eu era professor numa escola de ensino médio, ele se interessou pelo que eu estava fazendo na escola. E começou a me fazer perguntas. E ele sacou que eu era um professor do tipo tradicional, de transmissão de conhecimento, né? E que fazia provas difíceis, que buscava criar dificuldade para os alunos, enfim, né? E de fato esse era o meu parâmetro de escola, né? Assim que eu estudei, assim que eram as escolas que eu me formei. Então, quando eu fui professor, eu tentei fazer a mesma coisa, né? Quer dizer, por isso que eu digo sempre que a ideia de escolas que nós temos é sempre a ideia da escola que nos formou. Se a gente não refletir sobre isso, a gente vai repetir a escola que nos formou. E então esse assessor, esse intelectual que estava lá ajudando a FASE, formador na realidade, né? Ele começou a me fazer perguntas, né? E disse: pois é, mas acho que dá para fazer as coisas diferente do que você faz aí. Eu vou te mostrar
uma possibilidade aí para te dar uma lida. Só que tu guarda bem esse livro porque ele é em espanhol, eu trouxe da Argentina, ele é proibido aqui no Brasil, portanto não dá para mostrar esse livro assim, em qualquer lugar. E o livro era A Pedagogia do Oprimido, né? E eu li A Pedagogia do Oprimido em espanhol, comprei um dicionário de espanhol, porque eu não entendia nada de espanhol na época, né? Para ajudar a traduzir. E eu fiquei encantado, né? Então aí eu comecei a pensar em conhecer Paulo Freire, saber quem era realmente Paulo Freire, a importância que ele tinha. Nessa altura, nessa época, ele estava exilado, já não mais no Chile, já estava na Europa, né? E na África, trabalhando. Bom, então, a partir daí, eu passei a ter um contato com a teoria, a pedagogia freiriana, e li todos os livros e começamos a militar na política, né? E nos movimentos populares, tendo sempre como referência a educação popular e a educação libertadora de Freire, mas a gente sempre pensava Freire na educação informal, nos movimentos. A gente não pensava Freire na educação formal, né? Parecia que era incompatível, né? A educação popular com a escola formal. E tinha muita gente que teorizava sobre isso, dizendo que era impossível desenvolver educação popular na escola formal. Tem até hoje, tem pessoas que são bem ligadas ao movimento freiriano, são pessoas referências do movimento freiriano, que não acredita que a pedagogia freiriana possa ser desenvolvida no âmbito da escola pública formal. Bom, mas essa é outra discussão. Então, o que acontece, né? As minhas experiências a partir de 73, tanto na escola quanto no movimento popular, passaram a ter essa referência freiriana, da pedagogia do oprimido, de uma educação libertadora, da relação entre educação e o contexto cultural, da educação como ato político, da educação humanizadora, da educação que vê no ser humano alguém que está permanentemente se construindo, né? Se refazendo, né? se completando como ser humano, com a capacidade infinita de aprender. Então, esses princípios básicos da pedagogia freiriana passaram a ser muito importantes e a ser muito debatido e discutido. Nos anos 80, nós ficamos muito com esse debate nos movimentos sociais, né? Sem que ele pudesse entrar na escola. Aliás, ele até entrava, a gente propunha debate na escola com os professores, era difícil, né? Mas não se traduzia isso num projeto político-pedagógico, né? Que pudesse operar ações pedagógicas e didáticas articuladas com a teoria freiriana ou desdobrando a teoria freiriana. Mas nós estudamos muito essas experiências, a experiência de Angicos, né, do Paulo Freire, onde ele fez aquele processo de alfabetização das pessoas do campo, a experiência do Moacir de Góes, baseada no Paulo Freire também em Natal, que tem um livrinho, né, que a gente ainda encontra nos sebos, De Pé no Chão também se aprende a ler, né, que foi uma experiência muito interessante, porque o prefeito de Natal, que era um prefeito de esquerda, ele não tinha dinheiro para educar, para estruturar um sistema educacional, e ele fez escolas precárias, fez aqueles ranchos, né, de capim por todos os lugares e chamou a universidade, pegou lideranças locais e essas lideranças foram formadas, né, para alfabetizar não só adultos, mas também crianças, né? E algumas desses espaços se transformaram em escolas formais, né? Essa experiência é uma experiência muito interessante que vale a pena ser resgatada. Nós estudamos muito essa experiência e eu trabalhei muito, então, nessa época, com a Cecília Alves, né, que é uma educadora popular freiriana muito conhecida na época, e também com o Silvio, né, o nosso Silvio, na época, né,
que era seminarista ainda, né? Silvio Rocha. Silvio Rocha, né? Me deu um branco agora no Rocha, né? Mas o Silvio é uma pessoa muito querida da gente, né? E um intelectual muito importante que deu uma contribuição muito grande, né, para esses projetos todos, né? Embora ele não apareça muito, ele é muito recuado, né? Mas ele é uma figura central em muitos desses projetos, né? Principalmente na Escola Cidadã de Porto Alegre. E nós tínhamos um grupo, então, que desenvolvemos esses estudos, resgatamos essas experiências, construímos pequenos textos, né? E fizemos os encontros estaduais do PT. Fizemos, durante os anos 80, 4 ou 5 encontros estaduais. Um deles veio Paulo Freire, né? Em 86, que nós lotamos a Assembleia Legislativa, né? Não teve mais lugar para assistir o Paulo Freire, e onde eu tive a oportunidade de fazer também uma entrevista com ele, que eu vou agora repassar para uma produtora de Brasília, que vai fazer um vídeo sobre os 100 anos, e que vai fazer uma entrevista comigo sábado e pediu materiais que eu tenho do Paulo Freire, eu vou mandar para eles esse material. E foi aí que nós fomos pensando que um dia o PT chegaria ao poder, né? A gente achava que ia demorar mais para chegar ao poder. A avaliação não era que o PT, nos anos 80, ganhasse uma eleição. A nossa perspectiva é que lá, pela metade dos anos 90, o PT ia começar a ganhar alguns espaços institucionais, né? Mas a conjuntura se precipitou e nós já ganhamos a eleição de 98, de 88, em Porto Alegre para prefeito, que foi o primeiro mandato do Olívio. O primeiro mandato do Olívio teve uma ação educacional muito importante, né, porque abriu a discussão pedagógica na rede municipal, né, abriu a ideia da necessidade da formação permanente e também ampliou fisicamente a rede de uma forma espetacular, né? Embora não tenha ampliado essa visão freiriana da rede, esse debate, que está vinculado a um debate da participação e da democratização. Quer dizer, sem participação democrática não dá para falar em Paulo Freire, porque Paulo Freire ele trabalha a partir do conhecimento popular, a produção do conhecimento científico a partir daquilo que as pessoas são, daquilo que as pessoas conhecem, das suas experiências, das suas vivências, das suas visões do mundo, problematizando essas experiências, essas vivências. Quer dizer, ao contrário da crítica ao Freire, que ele rebaixa, que ele faz uma educação rasa, não. A cultura freiriana, a visão freiriana é uma visão de valorização do sujeito histórico, da sua experiência, da sua cultura, a problematização da sua visão de mundo para a construção de visões mais complexas, né, que é o conhecimento científico. Quer dizer, muito identificada com aquela concepção gramsciana, né, que diz que todos os homens são filósofos, né? Todos os homens têm uma visão de mundo, têm uma concepção de vida, de mundo, portanto, todos são filósofos, né? Quer dizer, a partir dessa filosofia que pode ser ingênua, pode ser mítica, pode ser senso comum, é que se o indivíduo pode evoluir para uma posição crítica, uma posição intelectualmente formulada, né? Uma compreensão mais elaborada do mundo e da realidade. Quer dizer, essa visão gramsciana é muito forte, né, na concepção freiriana de educação, de conhecimento, né? E então, por isso que a democracia é uma questão fundamental, porque se não há democracia, não há expressão do sujeito, né? Não há como dizer que vai trabalhar o contexto social se o contexto social não tem espaço para se expressar, e se expressar do seu jeito, de onde ele vem, e não se expressar como é a nossa expectativa, né? Claro que podemos ter expectativas, né? Mas não podemos colocar numa camisa de força a expressão do contexto. Então, a democracia é muito importante. Por isso que, se a democracia é importante, não basta se falar em democracia, é preciso que tenha mecanismos que estimulem a democracia, que
que cria uma cultura de democracia. Então, por isso que é importante você ter conselhos escolares, eleições de diretores, grêmios estudantis, né? Associação de pais, né? Que esses mecanismos eles criam se eles se desenvolvem, se eles são eficientes, né? Se eles são estimulados, eles criam uma cultura de participação e um conhecimento, uma necessidade de participação. Então, a democratização da educação sempre veio junto, né, com essa absorção da concepção freiriana. E a concepção freiriana ela é, por outro lado, articulado com conceitos marxistas, né? Quer dizer, o Freire era um cristão, mas ele era um cristão dialético, um cristão que dialogava com o marxismo. O Freire tem uma entrevista dele de 79 na revista Educação e Sociedade, da Unicamp, em que ele diz que ele foi, sim, a Marx, mas ele não foi aos camponeses e aos trabalhadores por causa de Marx, mas ele foi a Marx por causa dos camponeses e dos trabalhadores. Quer dizer, ele, ao se relacionar com a miséria, com a exploração, com a realidade social, ele buscou, como cristão, né, ele buscou uma teoria transformadora, revolucionária em Marx. Então, ele fazia esse sincretismo, né, que alguém mais crítico pode chamar de ecletismo, mas não era, né, porque ele fazia muito bem isso, essa relação de uma posição, embora cristã, com o marxismo. Então, essa junção, isso nos alentou muito, né, porque muitos de nós tinham uma formação marxista, né, e então isso criou uma identidade que foi muito também estimulada pela teologia da libertação, né, dos anos 80, que era muito forte e que era uma teologia que se aproximava também de alguns conceitos da dialética e do método marxista de análise da realidade. Bom, então, de repente, nós nos vimos no governo. Veio o primeiro governo da administração popular, que trabalhou muito a questão do construtivismo, os anos iniciais, né? Trouxe como eu falei, essa cultura da formação permanente dos professores, da discussão pedagógica, e nós, no segundo mandato, no final do primeiro mandato da administração, fizemos uma crítica aos limites dessa posição, uma vez que ela não dialogava com as comunidades, né? Não trabalhava a questão da democratização institucional da escola e não se relacionava com o orçamento participativo, que era o carro-chefe da prefeitura. Então, a partir dessa crítica, nós conseguimos uma mudança na Secretaria de Educação, onde o grupo que fazia essa crítica entrou para a Secretaria de Educação. Então, na primeira gestão do Tarso, a segunda gestão da administração popular, em 93, o secretário Newton Fischer, né? E durante os primeiros 10 meses, a secretaria entrou em crise, né? Porque a relação entre os grupos lá dentro não conseguiu se estabelecer e o Newton não teve condições de fazer uma gestão desses grupos, enfim, de trabalhar. Ele acabou, então, saindo, né? E veio a Sônia Pila, né, secretária, e eu já era adjunto, continuei adjunto. E nós, então, iniciamos, de fato, a implementar na rede a discussão da escola cidadã, né? O conceito de cidadania, que é um conceito da Revolução Burguesa, né, da Revolução Francesa, como conceito de democracia, né, mas é um conceito histórico, né, em formação. A cidadania é uma questão fundamental, uma questão importante, né, para essa caminhada rumo à utopia,
né? Então, a escola cidadã tem essa pretensão de formar cidadãos, pessoas, sujeitos capazes de compreender criticamente a sociedade e atuar nelas dentro das suas perspectivas de classe e perspectiva histórica, né? Então, o projeto Escola Cidadã de Porto Alegre, ele vem carregando toda uma mobilização. Ele tenta traduzir na educação a democratização que a cidade estava vivendo com o orçamento participativo. Então, em seguida, foi feita a lei de eleições de diretores, que existia uma que era muito restrita, né, os conselhos escolares, um projeto de formação permanente e a escola constituinte, onde se discutiu a escola que temos e a escola que queremos, em cima de alguns eixos básicos, né, como currículo, conhecimento, avaliação, né, gestão, aqueles eixos básicos que dão suporte, né, a um sistema educacional. A escola cidadã, então, ela vai trazer, embora ela não faça um discurso, digamos, muito forte freiriano, né? Mas ela é influenciada plenamente pelas ideias de Paulo Freire. Quer dizer, ela trabalha com as influências de Vygotsky, de Vallon, de Piaget, de Freire, e também a vertente marxiana da educação. E aí se cria, então, um sistema de ciclos, né, com o complexo temático. E é exatamente na construção do complexo temático que entra mais a questão freiriana, que é a pesquisa socioantropológica. É a busca dos fenômenos da comunidade, das falas da comunidade, para a construção do complexo temático, né? Onde estarão então os temas que são caros àquela comunidade, e a partir deles será desenvolvido o currículo, construindo conhecimento, então, utilizando a cultura, as falas, o imaginário, a história daquela comunidade, quer dizer, a matemática, a biologia, a geografia e a história vão se construir conhecimento a partir, né, do mergulho nessa cultura comunitária. Então, o complexo temático ele era construído desta forma e sempre atualizado com novas pesquisas nas comunidades. A pesquisa socioantropológica não era uma pesquisa científica do tipo da universidade, com todo aquele rigorismo e metodologia, não. Era a captação do imaginário das pessoas, né, do que elas falavam na comunidade, do que elas perderam, do que elas ganharam, do que elas sonhavam, do que elas praticavam. Era os professores ter uma ideia, né, das narrativas que aquela comunidade tinha sobre a vida, e, a partir dessas narrativas, organizar os conteúdos curriculares, os conceitos ligados a essa narrativa e aos conteúdos curriculares. Então, a Escola Cidadã tinha uma articulação não só conceitual, teórica, mas uma articulação com o pedagógico, né, com o projeto pedagógico. E foi constituído a partir da Constituinte Escolar, que foi um processo participativo. Também, depois do desenvolvimento, tiveram, além do Congresso Constituinte, né, teve depois o segundo Congresso, né, que avaliou o processo, enfim. O que dá para a gente discutir assim de uma forma mais ampla, o significado dessas experiências? É que nós vivíamos, nos anos 90, o governo FHC, né? Primeiro o governo Collor, depois o governo FHC, que foram aquele outro que era o vice do FHC, que terminou o governo dele, me falhou agora a memória, né? O vice do Collor. Mas, enfim, esse período, né? Itamar Franco. O Itamar Franco, obrigado. Esse período foi o período de
em que se estabeleceu no Brasil o neoliberalismo, quer dizer, a política neoliberal. E a política neoliberal ela vinha no sentido de desregulamentar a economia e privatizar, e criar mecanismos que garantissem essa desregulamentação da economia para abrir o Brasil aos mercados mundiais, então, integrar o Brasil nos mercados mundiais, né, onde a ideia de nação passa a ser superada, a ideia do Estado-nação, e, como dizia o Fernando Henrique Cardoso, nós temos que acabar com a era, botar uma pá de cal na era Vargas, né, que era o projeto desenvolvimentista que vinha sobrevivendo até então. Ele não conseguiu matar a era Vargas, né, porque ela foi ressuscitada, de certa forma, pelo Lula, e agora que estão voltando a asfixiar a Vargas, né, a era Vargas, agora com as chamadas reformas. Mas nós podemos, então, dizer que as experiências de Porto Alegre, de Alvorada, né, a Escola Cidadã, a Escola Sem Fronteiras aqui de Blumenau, né, a Escola Plural de Belo Horizonte, a Escola Candanga de Brasília, a escola lá do Pará, né, a experiência lá do Pará, né, que foi também uma experiência importante, eram tanto as experiências educacionais, a própria a experiência de São Paulo, né, do governo Erundina, as experiências educacionais, elas eram experiências contra-hegemônicas, como as administrações populares também. As administrações populares elas procuraram rupturas com o sistema. Então, a gente estava na contramão da história naquele momento. Enquanto crescia o neoliberalismo, nós conseguimos introduzir propostas contra-hegemônicas nos municípios, né? E a Escola Cidadã, então, era uma proposta contra-hegemônica, né? Politicamente, ela era uma oposição radical, né, ao avanço do neoliberalismo e também à educação tradicional, né, a educação historicamente estabelecida. Então, essas experiências elas foram muito importantes porque elas mostraram que é possível outras formas de fazer educação e de fazer gestão municipal, né? E se é possível outras formas de fazer gestão municipal e educação, do ponto de vista popular, né, significa que é possível outro tipo de sociedade mais democrática, mais igualitária, mais participativa. Nós tivemos alguns problemas sérios, né, que as experiências municipais não foram aproveitadas em grande parte das experiências estaduais e também na experiência nacional. Quer dizer, infelizmente, um dos grandes problemas do governo Lula e Dilma foi que nós não radicalizamos a democracia, nós não criamos espaços democráticos de participação, nós não trouxemos o povo para a esfera política, para o debate político, para compreender o Estado, para compreender as políticas públicas, para formular as políticas públicas, fiscalizar, participar da construção de políticas públicas e criar uma consciência de classe em função de todos os ganhos que tiveram, né? Se a gente vê os ganhos que tiveram na habitação, na educação, em todas as áreas dos setores populares, mas não entenderam isso como ganho, quer dizer, não foi compreendido, porque não foi feito um processo participativo. Então, o governo Lula teve esse grande problema, ele não aproveitou, em função dos governos de coalizão, né, da necessidade das alianças, não aproveitou as experiências de rupturas que tiveram, principalmente no Rio Grande do Sul e também no governo Olívio, né, que avançou muito em muitas coisas, né? A própria UERGS, né, é uma proposta contra-hegemônica também na época, quer dizer, a UERGS Multicamp, a UERGS que deveria ser voltada para a pesquisa, de responder à demanda de pesquisa das áreas de produção, enfim, ela acabou sendo
quase morta, quase asfixiada nos governos seguintes, né? Sobrevive hoje com muita dificuldade, mas ela teve um caráter contra-hegemônico também e foi respaldada popularmente. Teve grandes mobilizações populares para garantir, né, a existência da UERGS, né? E outra experiência importante que nós podemos dizer na nossa parte desses 100 anos, né, é o ensino médio politécnico no Rio Grande do Sul, que também tem uma forte inspiração freiriana, né, embora com um peso maior das categorias marxianas, né? É claro que é diferente da Escola Cidadã, que foi uma experiência longa, né, de 3, 4 mandatos, né? A experiência do ensino médio politécnico ela não se consolidou, porque ela começou em 2013, né? E foi sendo gradativamente implantada até 2014 e aí parou, né, nos governos seguintes. Não tivemos continuidade. E a partir de 2014 nós temos um retrocesso muito grande no país, né? Então, uma nova etapa do capitalismo, quer dizer, o capitalismo flexível, a acumulação flexível de capital, ela se estabelece, né, definitivamente. Quer dizer, o neoliberalismo não é mais um neoliberalismo cuja grande carro-chefe era a discussão das privatizações de empresas, até porque a maioria das empresas já foram privatizadas, né? Então, o grande discurso do neoliberalismo hoje é um fazer cultural de acordo com os mercados, né? Automação do trabalho, né? A subjetividade empreendedora, desenvolver valores individualistas, fazer com que as pessoas aprendam que a única solução no mundo é o capitalismo neoliberal. Então, hoje, o grande avanço do neoliberalismo é na subjetividade das pessoas, né? Ele já tem uma superestrutura e uma infraestrutura estabelecida, já é hegemônico, né? Mas para manter essa hegemonia a longo prazo, ele tem que conquistar a subjetividade das pessoas. E é isso que a educação hoje tem um papel importante. A educação hoje está a serviço da construção de subjetividades mercadológicas, né, identificadas com o mercado, com as ideias de mercado, com a competição. Você fala com um cara que trabalha no Uber, né, ele diz que ele é um empresário, ele tem até CNPJ, né? Quer dizer, mesmo que daqui a 3 anos o carro dele esteja desmontado e ele não tenha capital para comprar outro, mas ele se sente empresário. Quer dizer, essa é uma ideologia, a uberização do mundo, né? O sujeito resolver as coisas por si próprio, ter uma atividade econômica autônoma, ele não pensa mais no futuro, ele está convencido de que tem que aprender aquilo que é necessário para aquele momento, né? Depois ele terá que fazer outra coisa. E aquela instituição em que o sujeito estudava, se formava, se tornava um profissional, depois se aposentava naquela profissão. Isso não só não existe, como foi desmontado na cabeça das pessoas. As pessoas hoje estão... A história de vida das pessoas hoje não está mais institucionalizada, né? No formação, trabalho, aposentadoria. Não. Hoje é viver por si próprio, é ser empreendedor, né? É utilizar os nichos de mercado para sobreviver, né? E isto significa o quê? A precarização do trabalho. As pessoas não têm mais, cada vez têm menos assistência da legislação trabalhista, não só porque ela está mudando, mas também porque ele opta pelo trabalho autônomo, ele pensa que opta, mas na realidade ele é tensionado, ele é pressionado, é o único caminho para o desempregado é buscar alguma atividade autônoma, já que os empregos são desfeitos com o avanço tecnológico e com a concentração da política, da tecnologia na mão de poucas empresas. Então, aquilo que era contra-hegemônico na Escola Cidadã, na realidade, tivemos uma derrota política, né, das propostas contra-hegemônicas. Quer dizer, a reforma do ensino médio
que foi feita no governo Temer, é uma reforma que tem como objetivo criar uma massa de trabalhadores pobres, né, com a formação precária, formação geral precária e com a formação técnica precária. Quer dizer, tem que ter uma formação geral, mas que seja precária. Tem que ter uma formação técnica, mas que seja precária, porque é isso que interessa ao mercado, né? Porque toda atividade econômica ela é terceirizada, né? Então, como ela é terceirizada, ela vira sazonal, né? E o emprego, então, tem que ser, a relação de trabalho tem que ser flexível, o trabalho tem que ser temporário, né? E sem a cobertura da legislação trabalhista, né? De preferência. Então, o nosso grande desafio hoje, né, é como enfrentar esse quadro onde nós estamos perdendo, né? Nós estamos perdendo na educação. Vejam bem que o Porto Alegre mudou completamente, né, a estrutura da educação, quer dizer, a eleição de diretores, né, o cumprimento de horários das escolas, a política de formação de professores, né, quer dizer, se desmontou todo aquilo que foi construído e até foi mantido, embora passivamente, durante as administrações Fogaça e Fortunati, mas que durante o governo do Marquesan foi institucionalizado as concepções neoliberais. Foi mexido no plano de carreira dos professores, né? Então, o trabalho se ampliou a contratação de professores, né, sem concurso. Então, isto é a precarização, isso é o avanço, isso é uma política nova. No estado do Rio Grande do Sul, hoje tem mais professores contratados do que professores nomeados, né? Essa é a política de precarização do trabalho. Então, isto significa que nós estamos perdendo, significa que nós temos que achar formas de luta, né, de recolocar a nossa utopia, de recolocar a nossa luta de uma forma que rompa, né, essa blindagem ideológica, né, que as pessoas receberam aí com a ação das mídias, né, e com o avanço neoliberal. Então, acho que nunca Paulo Freire teve tão pouco espaço na educação brasileira como nos dias atuais, né? Nunca nós tivemos tão acuados, eu acho que nem na ditadura militar, né? Porque na ditadura militar, mesmo que a repressão fosse muito grande, né, existia sempre um subterrâneo de esquerda sobrevivendo, né? Hoje, a esquerda é muito inconsistente, né? Ela é muito fragmentada, inconsistente e com grande dificuldade de construir um projeto e uma narrativa que polarize com o neoliberalismo e que se apresente para o povo como uma alternativa. Mas o fato dessa situação ser tão precária, tão difícil, não significa instituir entre nós um pessimismo, né? Quer dizer, nós temos que ser pessimista na razão, né, mas otimista na paixão. Quer dizer, nós vamos continuar lutando, né, e acreditando que é possível que essas condições se modifiquem. É porque o velho Marx sempre dizia, né, que tudo que é feito pelo ser humano pode ser desfeito e reconstruído pelo ser humano. Tudo que é humano não é definitivo e pode ser modificado. Então, não há fim da história, não há uma vitória definitiva do capitalismo. Agora, o importante é que a gente tenha que ter muito claro que a nossa luta tem que ser anticapitalista. Se ela não for anticapitalista, nós não conseguimos desencadear um processo crítico capaz de enfrentar e de buscar espaços de vitórias, né, frente a esse avanço neoliberal. Então, como diz o Freire, né, temos que ter esperança, mas o verbo esperançar pressupõe luta, pressupõe
que ela seja o produto, que ela não venha antes da luta, mas que ela seja o efeito da luta, né? O resultado da luta. Então, era isso que eu queria colocar inicialmente para vocês, né? E estamos aí para continuar conversando. Obrigado, Zé. Uma grande aula, né? A gente pôde... meus 42 anos de magistério passaram por aí. Eu entrei em 79. Então, a gente pegou um pouco muito bom do Paulo Freire, naquele tempo que era de muita luta, né? Pouco avanço, mas muita luta, e a gente andava crescendo naquele tempo ainda, né? Eu quero agradecer a presença, né, de pessoas que estão nos acompanhando, Viviane, Mãe Rose, que é da Executiva, Pâmela, que já foi pré-candidata, Salete Rossetti, Claire Gabana, da Executiva também, que não pôde estar aqui com a gente por causa da sua internet, Valquíria Viana, Paulo Schneider, professora da Escola Gentil, a Annelise, trabalhou conosco lá na década de 2000, por ali, Ósio, que também é da Executiva, e outras pessoas que estão aqui, a Rosane Quevedo, que está mandando um abraço aqui também, Maria Zoretti. Então, Zé, tu conseguiu dar para nós um quadro, a gente que passou por parte disso, né? Eu acho que tu é o mais decano daqui, o mais velho de todos aqui, passou um pouquinho antes, né? Eu peguei parte disso, né? Quando eu estava na faculdade... um pouquinho bem antes, né? Completei 76, dia 12. Né? Quando eu entrei eu estava na faculdade, entrei no magistério, era 79, né, que eu entrei no magistério. E já estava no meio da turbulência de criação do PT, do Olívio, nos sindicatos bancários, aquela coisa toda, né? Então, a gente tem alguns que começou do início, outros pegaram o bonde andando, né? Mas que bom que a gente possa recobrar, assim, no meu olhar, a importância da educação nas gestões do PT, né? Eu acho que as marcas vão ficando, e a marca da educação, ela tem que ter projeto. Aqui em Alvorada, eu tenho certeza que as únicas administrações que trouxeram o projeto pedagógico foram as nossas. Foi a minha e a da Estela, né? Nas duas eu trabalhei junto também. Mas eu queria agora passar para uma companheira. Eu acho que acho que a Marisa agora faz uma fala e depois a gente passa para o nome, tá? Pode ser? Então, a Marisa, que trabalhou lá na 28ª contigo, ela vai poder falar um pouco daquela relação da secretaria com as escolas, né? Esse diálogo administrativo, que também é super pedagógico e importante. A gente vai pedir para nós ficarmos em torno de 5 minutos, tá, Marisa? Em média, assim, né? Claro, para a gente poder falar e depois fazer um fechamento ainda com a presença do Zé. Pode ser? Pode ser. Falo rápido. Boa noite. Eu quero te agradecer muito pelo ter aceitado o convite, viu, Marisa? Obrigada. Boa noite a todos e todas. Eu iniciei na administração do Tarso, né, na 28ª, como recursos humanos. Sou doutora em educação, a minha tese de doutorado teve Gramsci e Paulo Freire como referencial teórico, então é muito importante estar nesse momento de 100 anos do Paulo Freire, é muito bom isso. Trabalhei muito com a leitura de mundo do Paulo Freire e com o intelectual orgânico do Gramsci, fazendo essa relação na formação de professores. Então, a minha ideia era tentar juntar esses dois conceitos e entender a formação de professores. Quando cheguei na 28ª, até a pedido do Serginho, fui lá assumir a coordenação de recursos humanos, não o pedagógico, mas os recursos humanos, até porque eu já tinha tido uma experiência de recursos humanos no mercado privado, né? Então já tinha um pouco desse olhar dos recursos humanos, mas chegar lá e tu encontrar o endurecimento que era aquele setor foi bem complexo, porque qual era a intenção de um pensamento novo que estava chegando dentro da 28ª? Tirar aquela dureza do setor de recursos humanos,
que era uma dureza, sabe? As pessoas sofriam. As escolas de Alvorada, elas tinham receio de ir para a 28ª, porque era um sofrimento, tu sentar na rede de Alvorada e tentar negociar alguma coisa. Não existia negociação. E o Paulo Freire fala na Escola Cidadã como uma escola de direitos e deveres, e para ter direitos e deveres tem que ter o diálogo, sem autoritarismo. E era uma relação autoritária do poder de quem estava sentado lá naquelas cadeiras e a inferioridade de quem ia lá negociar alguma coisa. E eu fui diretora de escola, trabalhei em escola há muito tempo, fui lá negociar muitas vezes, sentia esse impacto, e dependendo se tu era de esquerda ou não era de esquerda, dentro da escola que tu atuava, a relação se tornava pior ainda. Então, cheguei lá com esse intuito de tentar desmistificar um pouco esse espaço duro, sabe? O RH não precisa ser duro. E, além de não precisar ser duro, ele tem que ter o diálogo com o pedagógico, porque tu trazer o professor para dentro da escola, ele tem que ser um ato pedagógico, não interessa se tem uma burocracia que tu tem que seguir. Então, nas conversas que a gente tinha com a Rose, com o Luciano Silva, que a gente fazia uma equipe com a Helena, uma equipe bem estruturadinha ali dentro, a questão era o diálogo. Vamos dialogar. Tá? O que a gente podia fazer para ajudar que a escola melhorasse, a gente fazia. Daí, às vezes, eu ligava para a SEDUC e a gente tinha na SEDUC várias pessoas que eram da administração anterior e tinha coisas que as escolas não podiam fazer. E daí eu perguntava, tá, mas não existe nada legal que te diga que a escola não pode fazer isso. E as respostas das meninas que eram da gestão lá da Marisa Abreu é maldade, Marisa. Eles não deixavam por maldade. Existia um ódio ao professor dentro da SEDUC, na gestão da Marisa Abreu, que gerava essa coisa de não pode, simplesmente não pode. Então, a discussão era em cima disso, vamos poder mais, e eu acho que isso se abriu. E eu vou dizer assim, não querendo exibir, mas a 28ª teve uma mudança que, mesmo na gestão posterior, ela se manteve, e na gestão de agora também se manteve, porque os diretores das escolas aprenderam a ter um diálogo e quiseram esse diálogo. E agora eles já vão para dentro da 28ª querendo receber esse diálogo. E as coisas mudaram, eles não vão mais com medo, a gente ia com medo de como a gente ia ser recebido lá. Então, as coisas começaram a se transformar. E eu tenho orgulho de dizer que todas as relações que eu tinha com todas as direções de escolas de Alvorada era dentro dessa perspectiva do diálogo e tinha o retorno deles. Tanto que depois eu saí da 28ª, voltei para a escola, fiquei 2 anos, voltei para a escola, e depois eu retornei para o Pacto do Ensino Médio. E no Pacto do Ensino Médio a gente tinha que fazer visitas às escolas. Então, eu tinha Alvorada Viamão, e eu era recebida muito bem nas escolas, em função de já ter esse diálogo anterior. Então, eu acho que a escola cidadã que a gente pensa, que a gente quer, que a gente propõe, parte daí, de não ter autoritarismo, sabe? Da empatia, de colocar no lugar do outro. Tá? Tu vê que o outro está precisando, ele não está ali por má fé. O professor não está indo lá com má fé solicitar alguma coisa, ele não está indo lá com maldade pedir alguma coisa. Tu tem que ouvir. Se é possível, por que não? Sabe? Então, vamos construir esse diálogo. Isso era feito, sabe? A conversa. Vamos tentar ajudar. Quem sabe a gente dá um jeito aqui, vamos conversar. Sabe? Às vezes eu ligava para a Virgínia, vamos tentar fazer desse jeito, é possível, a Virgínia, vamos, se é possível, vamos, a Virgínia era a diretora do RH na SEDUC, então as coisas iam dentro do diálogo. Então, ter um pensamento de escola cidadão passa por isso, sabe? Passa pela empatia, passa pelo não autoritarismo, passa por receber bem as pessoas. O mínimo, sabe? O mínimo que tu pode fazer é receber bem as pessoas. O resto vem, sabe? Se a pessoa ela não consegue o que ela quer naquele momento, porque não é possível mesmo, porque às vezes não é possível mesmo, mas pelo menos ela foi acolhida. Tá? E o acolhimento é importante dentro dessa lógica da gente pensar na cidadania, no respeito ao cidadão, no respeito a esse profissional que está ali
precisando de auxílio. Tá? Mais ou menos isso. Muito bem. Muito bom. Gostei muito de te ouvir, porque a gente tem que ter o bom senso. E o trabalhador que está ali, o professor, a professora, o funcionário, ele é uma pessoa como a gente, que hoje está numa situação inversa. Então, eu acho que a escola cidadã, ela respeita todos com dignidade, dá dignidade para as pessoas. Na relação, inclusive, do diretor com o professor, do professor com o aluno e com a comunidade também. Né? Então, eu acho que é super importante a tua fala, porque isso nos remete a uma questão que é fundamental de relações, inclusive de respeito com o ser humano. Né? Vou passar agora rapidinho também para a Renata, que tem uma história, ela participou da nossa constituinte, viu, Zé? Aqui nós fizemos, lá em 98, uma constituinte que foi uma briga para fazer a constituinte aqui, mas nós realizamos. E a partir de foi 97. Muito legal. 97, né? Começou. E a gente realizou ela, e nós tiramos também, criamos a Escola Ciclada a partir daí. Renata César. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Renata, eu trabalho aqui no município há 25 anos já, estou quase me aposentando, se Deus quiser. Então, eu vou colocar para vocês aqui uma experiência que eu tive, dessa questão da escola cidadã, do processo de constituinte escolar, que até então eu não tinha a mínima visão do que era, porque eu entrei no governo anterior, no governo do Apolo, então a educação era totalmente diferenciada, não era a estrutura que é a da educação popular, da escola cidadã, que Porto Alegre já vinha trabalhando já há bastante tempo. Então, iniciou-se, em 97, esse processo da reformulação da prática pedagógica, tendo essas práticas conjuntas e com processos participativos. E eu me lembro que os primeiros passos foram a construção do projeto para a eleição de diretores, e os conselhos escolares. Tanto é que eu tenho aqui, cadê a cartilha? Eles faziam cartilhas, a SMED, na época, fazia cartilhas e distribuía na comunidade, nas escolas. Tem aqui a cartilha do Conselho Escolar. E, deixa eu ver... E a de eleição de diretores. Eu tenho essas aqui também. E aí, a partir daí, começou a se discutir essa questão da Constituinte, porque estava havendo uma questão, assim, um círculo vicioso nas escolas, com postura autoritária dos diretores, aquelas práticas formais, que o Zé Clóvis comentou, e a não participação da comunidade nas decisões, e estava tendo necessidade disso, dentro do exercício da cidadania, E a falta de comprometimento também das escolas, com as melhorias que se precisava, E aí foi feito esse projeto, da Constituinte Escolar, a partir de 97, e foi proposto, então, uma discussão com os 4 eixos, que eu me lembro até hoje, os 4 eixos, que o Clóvis comentou, que era a gestão democrática, avaliação, organização curricular e os princípios de convivência. E aí cada escola fazia seus encontros, e estipulava, conversava com a comunidade, e saía o que a gente chamava de princípios, E aí, de todos esses encontros das escolas, depois foi feito de escolas com escolas, e foi retirado 56 princípios. E eu tenho a cartilha até hoje, guardadinha, que foi feita a cartilha. Não sei se dá para visualizar. Mais próximo um pouquinho. Mais próximo? Aqui? Isso. Eu tenho ela guardadinha porque eu acho ela maravilhosa, Está toda aqui especificada, explicando como é que foi o projeto, e cada um dos princípios, dentro da gestão, da avaliação, da organização curricular e dos princípios de convivência, E aí, a partir de tudo isso, isso foi em meados de 97, a minha escola, que eu tive o prazer de trabalhar, que é a Escola Duque de Caxias, que até então ela era seriada, surgiu a necessidade de transformá-la em ciclos, Mudar a estrutura educacional dela, E aí a gente ficou por 2 anos em cima disso, Porque a ênfase maior da necessidade da comunidade, de acordo com aqueles encontros, inclusive foi até do assunto que eu trabalhei naquela comunidade, que foi na questão da organização dos currículos, Os pais se queixavam muito da disparidade de idades,
né, da falta de homogeneidade das idades, da enturmação. Aí isso aí foi um gancho para a gente poder transformar a nossa escola, né? E aí, em 2 anos estudando, né, o Silvio Rocha, até, que o Zé Clóvis relatou ali anteriormente, nos ajudou bastante, que trabalhou conosco nessa época, né? Fizemos vários estudos, revistas, documentos, que vinha até de Porto Alegre, que a Porto Alegre já trabalhava quase uns 5 anos antes, né? E aí a escola, em 2000, ela mudou o regimento dela, né, para ser escola ciclada, né? E aí, a partir da Constituinte, eu me lembro que a partir da Constituinte foi se discutida a questão, a reforma coletiva dos regimentos escolares. E aí, a partir disso, que a nossa escola conseguiu mudar até o nome dela de escola municipal, né, escola de ensino fundamental, para escola por ciclos de formação, né? Que, lamentavelmente, né, gente, hoje, nesse atual governo, conseguiu desmontar toda a escola, não tem mais a mesma nomenclatura, não trabalha mais essa questão de ciclos. Nós éramos 3 escolas desse município que tinha a estrutura de ciclos, a gente promovia encontros entre as escolas, discutia várias situações, era muito bom de trabalhar, né? A comunidade participava, né? A questão da pesquisa participante, que o Clóvis falou, era muito gostoso de trabalhar, porque a comunidade estava disposta a ajudar, sabe? Era, assim, ó, é uma experiência que eu lembro com carinho até hoje, sabe, pessoal? E é isso. Muito bom, Renata. Me lembro desses momentos, nós fazíamos reuniões à noite, inclusive, com a comunidade, para poder fazer o debate, que incluía... Teve a cartilha da Escola por Ciclo de Formação. Aí, agora tá bom. Isso, exato. Além de outras produções também, mas esse aí foi o início, né? Isso é muito bom relembrar, porque tem coisas que às vezes passam, né, da memória, da lembrança da gente, mas que foram super importantes naquele momento para essa construção de uma escola. Nós implementamos uma escola de ciclos, uma escola que já existia, que era do Duque de Caxias, e as escolas novas, Paulo Freire e Betinho, que foram criadas novas na nossa gestão lá de 2000, de 96 a 2004, foram também, já nasceram cicladas daí. Inclusive, todos os ciclos, né? Todos os 3 ciclos elas tinham. Isso. E, inclusive, a tua escola só conseguiram tirar esse ano, né? O ano passado, o ciclo, né? Conseguiram... Foi ano passado que a coisa desmontou. As outras tiraram. Bom, eu vou passar agora, rapidamente, eu tinha combinado com o Cristiano Neves que faria uma fala de 10 minutos, vamos reduzir para 5, Cristiano, para a gente poder terminar e fazer uma fala legal aqui, para todo mundo participar. Pode ser? Então tá, vai, Cristiano. Então tá, inicialmente eu quero agradecer o convite feito, né, para participar dessa live, tá? É uma alegria compartilhar esse espaço com todos vocês, tá? Segundo, eu não posso deixar de mencionar aqui, né, e eu quero parabenizar o Partido dos Trabalhadores pelos seus 41 anos, né? 41 anos de história de lutas, de contestação de justiças, de reivindicação por condições equânimes de vida e de significativa contribuição pelo restabelecimento e sustentação da democracia que vivemos atualmente, tá? Importante também dizer, né, que uma agremiação ela é muito maior do que os supostos equívocos que tenham sido cometidos por alguns indivíduos. A importância de uma agremiação político-partidária ela se mede pela capacidade e suas práticas de criação de mecanismos de freios à corrupção, de potencialização dos mecanismos de transparência e da colocação na sua agenda de demandas sociais que promovam equilíbrio social. E isso foi feito pelo Partido dos Trabalhadores. Eu me arrisco aqui em dizer também que, em termos de formulação, implementação e execução de políticas públicas que atendesse o conjunto de pautas e reivindicações históricas, as administrações petistas se apresentou como a mais próspera e efetiva nesse ainda pouco tempo de democracia que vivemos. Eu não poderia deixar de fazer esse registro. Parabéns ao Partido dos Trabalhadores pelos seus 41 anos. Bom, sobre Paulo Freire, rapidamente, embora o negacionismo, embora todas as tentativas de desqualificação do legado
deixado pelo Paulo Freire, é inegável o legado e a importância dele para a nossa educação. Por quê? Porque em um tempo, né, onde a educação não era direito, né, um tempo, né, em que não era dever do Estado, onde a escola era extremamente excludente disciplinar, no sentido forjado pelo filósofo Michel Foucault, o método criado por Paulo Freire, nos anos 1960, foi inovador e, sobretudo, foi acolhedor, né? Pois o pressuposto consistia em compreender o universo, vocabulário do aluno, para que o processo de ensino e aprendizagem se desse por meio das realidades onde o aluno estava inserido, seus significados e entendimentos de mundo. Ou seja, né, a base, que até então era extremamente disciplinar, né? E o que Paulo Freire fez, né, foi estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a pergunta, né, numa relação dialógica, né, indagadora, reflexiva, acolhedora dos saberes dos alunos, não a do professor, a daquele professor transmissor de conhecimento, como o próprio Zé Clóvis comentou agora há pouco, né? E os alunos, então, passivamente subservientes, né, aos conteúdos passados pelo professor, né? Então, a pedagogia da escola moderna, né, é a pedagogia do esquadrinhamento dos corpos, a pedagogia, né, dos corpos dóceis, né, da submissão, né, e da criação, né, de corpos funcionais para o capital, né? A pedagogia freiriana, e a gente tem que sempre ressaltar isso, Sérgio, né, é a pedagogia da autonomia, né, é a pedagogia da valorização do saber popular, né? E é aí que nós pautamos o nosso fazer pedagógico, e é aí que nós pautamos o nosso trabalho pedagógico, né? Então, para finalizar, né, me parece que o grande legado deixado pelo Paulo Freire foi de uma educação como ato político, né, para a autonomia, para o combate a todas as formas de opressão e discriminação, né, e a política como ato educativo. Educativo por quê? Educativo para a promoção de uma vida social mais justa, equânime e distante das doutrinas e opressões. E aí, para finalizar, eu quero trazer aqui um caso, né? O caso de um evento que nós realizamos em 2014, na tua administração, Serginho, né? Que foi o Congresso das Juventudes, você lembra? Né? Olha bem, Congresso das Juventudes, não Congresso para as Juventudes. Das Juventudes, exatamente, né? Foi lá em 2014. Congresso das Juventudes, porque foi exatamente um evento que nós organizamos lá na Secretaria de Educação, né, onde nós queríamos dar voz, né, às nossas crianças e jovens alunos da rede municipal, né? Então, esse evento aconteceu em uma noite de 2014, que iniciou por volta de 18 horas e foi até por volta de 22 horas e 30 da noite, né? E foi muito interessante, por quê? Porque foi um momento, né, onde nós possibilitamos que as crianças e jovens, né, que eram alunos da educação de jovens e adultos, e alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental, né, onde nós tivemos a oportunidade de ouvi-los, né, de escutar suas reivindicações, as suas demandas, os seus anseios, o que eles pensavam sobre a escola e que tipo de escola eles queriam. Foi muito interessante, né? Foi um momento, né, em que todos nós escutamos aquelas crianças e jovens, né? Eles nos trouxeram uma série de questões, né, e nos fez pensar e repensar muita coisa, né? E por que eu estou comentando isso, né? Porque quando nós pensamos nesse congresso, né, que foi, assim, do meu ponto de vista, muito bem sucedido, né, nós pensamos nesse congresso exatamente pautado na pedagogia de Paulo Freire, inspirado nas concepções de Paulo Freire. E foi muito legal, né? E aí eu vou novamente buscar aqui uma fala do José Clóvis, que ele fez no início da sua fala, né, que sem participação popular não é possível fazer uma gestão, uma educação democrática, né? E foi assim que nós pensamos aquele congresso, até para poder repensar as nossas práticas lá
até então, à época, nas 27 escolas da rede municipal. Né? Então, foi um momento importante, marcante. Né? Eu lembro que aquele salão estava cheio, né? Eu acho que nós tínhamos aproximadamente 350, 400 alunos, todos participaram ativamente, né? E foi muito legal, assim, né? E foi assim, nos subsidiou, né? Para pensar, né? Uma escola efetivamente cidadã, né? Uma escola com participação e gestão democrática e popular. É isso. Obrigado, Cristiano. É bom relembrar um pouco aquilo que a gente fez, nos dá saudade, né? E nos conforta também, né? Nesses momentos tão duros e tão difíceis na verdade, de acabar com a democracia nas escolas, né? Na gestão democrática. Agora nós temos 3 ainda para falar, que seria o Cleiton, o Eduardo e o Ramiro. Tá? A Ercilda não vai poder falar, ela está aqui conosco, mas ela disse que não vai conseguir falar. Tá? Então, acho que vai ser o Cleiton, depois o Eduardo e depois o Ramiro, daí a gente passa para ti, Zé, de novo, para finalizar. Pode ser? Estou com tempo meio limitado, viu? Tu não vai conseguir ficar até o fim, é isso? Eu posso ficar mais uns 5 minutos. Tá. Tento ser breve aqui, Sérgio, para deixar um espaço para o Clóvis. Tá. Só agradecer, parabenizar o partido. E aí, Cleiton, acho que eu vou sintetizar. Oi. Cleiton, acho que tu pode fazer a tua fala, o Zé Clóvis fala, e depois a gente continua aqui com o Eduardo e o Ramiro. Pode ser? Para não atropelar também. Pode ser, mas eu tento ser breve aí para a turma falar também, Sérgio, ligeirinho. Queria agradecer aí a oportunidade, parabenizar o partido e dizer que para mim é uma felicidade muito grande estar com todos vocês, ao qual eu admiro muito mesmo, a trajetória de luta por uma educação de qualidade, e podemos nos dizer freirianos. Isso é muito bom, porque quem é freiriano tem, querendo ou não, essa utopia, e essa utopia eu penso que é a energia que nos faz querer estudar mais, ser radicais, então, estar em contato com a população, e aí a gente se envolve no partido político, na escola, a gente quer que ela seja democrática, e eu acho que é esse o espírito de Paulo Freire. E aí, então, falando pela escola, né, mas falando também que o Paulo Freire é extremamente importante para o nosso partido, né? E aí, como o Clóvis disse ali, né, nunca Paulo Freire teve tão pouco espaço na educação, mas também eu anotei aqui, mas nunca foi tão necessário também, né, Clóvis? Para todos nós, a leitura de Paulo Freire, e aí eu vejo também na população, até em colegas, às vezes, uma certa resistência a Paulo Freire. E aí eu estou cursando agora, tendo a oportunidade de cursar um mestrado na Universidade Federal, e eu me inscrevi num seminário lá que era Educação Popular e Paulo Freire. E aí eu tive a oportunidade de retomar a leitura de Pedagogia da Autonomia, foram um dos primeiros livros que eu li, dizendo que eu sou professor desde 2009, viu, Sérgio? 30 anos depois de ti, tenho 36 anos, 40 a menos que o José Clóvis, então é importante dar essa conjuntura, né? Não precisava isso. Não precisava. E dizer que Paulo Freire está sempre presente, sempre estará, né? Mas eu tive a oportunidade de ler, então, a Pedagogia do Oprimido. E aí, como o Cristiano diz, é a Pedagogia do Oprimido, que era o Festival das Juventudes, e não a Pedagogia para o Oprimido. E ali, gente, este livro ele é fundamental para todos. E dizer que ler Paulo Freire também não é tão fácil, precisa de dedicação, né? Ele já diz isso, precisa de né, a gente ter bastante dedicação para compreender, e dizer que quem não gosta de Paulo Freire é porque não leu. Isso tem que ser dito. Quem não gosta de Paulo Freire, fala mal de Paulo Freire, não leu Paulo Freire, ou não entendeu Paulo Freire, ou está dentro daquelas categorias ali que ele já traz no início da Pedagogia do Oprimido, que são, né, os sectários de esquerda, os sectários de direita, as pessoas que acham que estão com o seu conhecimento acabado, e ele traz esse conceito de inacabamento que ele é fundamental, né? Penso que para nós também, enquanto partido político, a gente tem que sempre aprender e reconhecer, e aí esse é outro princípio fundamental freiriano, que é reconhecer todos os saberes, né? Então, ir lá, dialogar com a comunidade, esse é o nosso princípio. E aí dizer que a gente teve uma experiência na educação de jovens e adultos aqui, na tua gestão, Sérgio, foi que eu participei, né? E eu já era professor, então, a partir de 2009, tive a oportunidade de estar aí com vocês, que foi a reestruturação da educação de jovens e adultos. E a gente conseguiu, cara, dentro do Florestan Fernandes, trazer
uma parte diversificada dentro do currículo, né, que foi dialogada com os professores durante um ano. Toda essa reformulação foi feita com diálogo feito na Escola Justo, lá. A gente ia para lá uma vez por semana. E não é fácil fazer esse diálogo, viu? Tem que estar disposto a ir lá, ouvir muita reclamação, ouvir muitas histórias, com uma escuta muito atenta, e a partir daí, então, a gente conseguiu, com esse diálogo, fazer essa parte diversificada, onde os alunos da educação de jovens e adultos podiam se encontrar, e alunos de várias escolas, e aí a gente podia, então, integrar dentro de um local as várias regiões da cidade para dialogar, né, para fazer, então, suas formações profissionais. E nós, com essa proposta e toda a reestruturação curricular, tivemos a honra de ficar entre as 10 melhores propostas no Medalha Paulo Freire, que é uma premiação do Ministério da Educação, as melhores propostas de educação de jovens e adultos. Ficamos entre as 10 melhores, ganhamos uma menção honrosa da Medalha Paulo Freire. Então, esse é um legado importante. Importante dizer que nós sempre defendemos a democracia, princípio também freiriano, que tu defendeu a eleição dos diretores lá enquanto prefeito, contra uma Câmara de Vereadores que queria tirar essas eleições, e hoje a gente, infelizmente, não tem. Então, Paulo Freire, mais do que nunca, é extremamente necessário para todos nós. E aí, convido a todos a se aprofundar. A gente tem aí agora a oportunidade de, nesses 100 anos de Paulo Freire, de estar participando de muitos eventos. Na pandemia, a gente está nas lives, então, dizer que é motivador, nos deixa mais inspirado para estar estudando e sendo professores melhores, a fim de trazer a emancipação para o povo e essa sociedade mais justa que a gente sonha tanto. Então, Paulo Freire é necessário para todos nós. Viva Paulo Freire! Obrigado, muito bom. Eu vou dar, então, um espaço para o Zé, não pode ficar mais, né, Zé? Infelizmente, eu tive que assumir outro compromisso mais tarde. Tá, então, deixa eu só fazer um anúncio aqui, eu já passo a palavra, depois o Eduardo e o Ramiro, e a gente faz o encerramento. Daí tu fica livre quando tu quiser sair. Nós hoje também estamos lançando, e nós vamos fazer cards e distribuir através da mídia, diretas já nas escolas de Alvorada. Eleição de direção para as escolas de Alvorada. Então, nós vamos fazer um card, vamos começar uma campanha, junto com essa programação que nós estamos iniciando hoje, parabenizando o PT pelos 41 anos, mas nós tínhamos programado, o Núcleo de Educação do PT de Alvorada tinha programado fazer um debate sobre os 100 anos do Paulo Freire durante esse ano. Então, esse é o primeiro, nós teremos outros debates sobre Paulo Freire, né, com outras raízes, e dizer que é muito importante também a gente ler o Pedagogia da Esperança, do Paulo Freire. Ele é muito legal, porque nos dá uma perspectiva, uma continuidade na questão do oprimido ali. Zé Clóvis, depois o Eduardo e depois o Ramiro, tá? Fica à vontade, Zé. Eu vou desculpar, porque eu não vou poder ficar mais além das 8h30, né? Senão eu vou me atrasar com outro compromisso lá. Mas o importante é o seguinte, né? O Paulo Freire continua sendo um dos autores mais lidos no mundo. Nos Estados Unidos, ele é o 3º ou 4º mais lido, mais indicado em universidades, não lido pelas pessoas em geral, mas nas universidades. Então, essa contribuição, ela, embora esteja fragilizada dentro do Brasil, ela continua forte no mundo, né? E acho que nós devemos, isso que vocês estão fazendo hoje aqui é uma afirmação disso, né? Nós devemos afirmar a pedagogia freiriana, porque ela é uma pedagogia popular para os setores explorados, mas ela também é uma pedagogia brasileira e da América Latina. Ela nasce no contexto brasileiro e da América Latina. E por isso que ela tem um potencial inesgotável, um potencial transformador, né? E nós temos que continuar a nossa batalha macropolítica, né, para conseguir avançar um projeto de esquerda, um projeto popular, para abrir espaço, né, para o avanço educacional. Porque a educação, como dizia o Freire, ela não transforma a sociedade sozinha, mas ela é fundamental para essa transformação. Então, eu quero agradecer aí o convite de vocês, né, e cumprimentar todos vocês, dizer que é uma alegria sempre participar com vocês, né,
nesse debate, nas atividades que vocês propõem, e que vocês são um núcleo de resistência muito importante para nós da educação popular, da educação de esquerda. A Alvorada é exemplar nessa resistência, na construção real de projetos, né, numa história, e essa história ela não morre, ela pode sofrer algumas dificuldades, mas ela retoma, ela vem novamente e ela se reconstrói porque ela está dentro da realidade. Tudo aquilo que é real tem condições de avançar. Só não avança aquilo que está fora do mundo real, aquilo que não dialoga, não linka com a realidade. E as nossas experiências, as experiências de vocês em Alvorada, elas são experiências que linkam com a realidade, que respondem à realidade. Então, elas são muito importantes. Então, um abraço para vocês, muito obrigado, e desculpe eu sair um pouco antes, viu? Mas são contingências que a gente tem que enfrentar, tá bom? Não. E sucesso. Nós que agradecemos, Zé, fica à vontade, nós vamos continuar aqui, mas eu quero te agradecer muito, dizer que nós aprendemos um com os outros, nós estamos sempre aprendendo, né? Não importa se tu entrou, viu, Cleito, em 2009, eu em 79, mas nós estamos aprendendo sempre, tá? Mas deixar um abraço para o Zé, te agradeço muito. Sempre que a gente te convida, tu aceita, assim como a Marisa, assim como os companheiros que estão aqui, todos aqui, mas é super importante, né, ter esse respaldo de vocês nessa contribuição que não é fácil, mas é possível. Abraço. Então, tá. Obrigado. Abraço. Fique à vontade. Nós agora vamos fazer as últimas duas falas, que é o Eduardo vai poder fazer uma fala também em relação ao trabalho dele, essa construção, e o Ramiro daí no fechamento dos trabalhos aqui, a gente encerra todos juntos depois. Tá, Eduardo? Contigo. 5 Boa minutos. noite, me escutam? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, companheiros. Bom rever o Cris, Cleiton, os colegas. Com essa aula magna que o nosso ex-secretário deu, né, sobre essa parte histórica, Paulo Freire, e fica difícil a gente conseguir fazer qualquer parênteses e botar mais coisas nesse sentido, então eu vou falar um pouco sobre percepção. Bem no finalzinho da fala dele ali, que achei importantíssimo, né, no que cabe assim, a minha percepção de escola cidadã, que é ali quando ele fala sobre consciência de classe, né, que é o que eu vejo muito forte, a problemática que a gente vive hoje, né? Sendo prático, assim, pragmático. Às vezes a gente escuta de alguém, de algum vizinho, alguém próximo, né, que a pessoa teve até uma ascensão de classe, ela melhorou de vida e tudo mais, e mesmo assim uns ataques desenfreados contra a esquerda, principalmente contra o nosso partido e tudo mais. Eu fico pensando, mas como pode isso? Tentando refletir e entender, né? Aí eu vou falar uma historinha que era até um segredo de família, bem rápido, né, para tentar ilustrar mais ou menos isso. Eu, bem pequeno, tenho uma irmã caçula, agora vou fazer 45, dia 20, e tenho uma irmã 3 anos mais nova. Então, nessa época eu devia ter 7, ela 4 anos, e eu me lembro que ela ganhava, porque a caçula pequena, né, muito mais coisas e doces e brinquedos do que eu. Então, eu digo, como é que eu vou conseguir trazer um equilíbrio, né, nessa relação aí que está injusta para mim, né? E eu me lembro que eu dizia assim para ela, quando ela ganhava alguma coisa, eu estimulava aquele sentimento mais primitivo da pessoa, né? Eu digo, tu não pode me dar esse doce que tu ganhou, senão eu vou passar mal e tal. Ela ficava indo com o doce ali, mas começava a me olhar. Daqui a pouco ela olhava para mim e vinha, né? Tipo, e botava o doce na minha boca e eu pegava o doce, né? Mais ou menos parecido que às vezes eu fico imaginando, a pessoa ascende de classe, ela melhora, ela não consegue enxergar no seu entorno o que está acontecendo, não enxerga na sua própria vida, né? E passa a acusar, tipo assim, eu não me importo se eu vou me ferrar desse, né? Eu não quero que veja o outro melhor, não quero não sei o que e tal. Então, essa consciência de classe é fundamental, e essa escola cidadã é fazer com que o sujeito, né, nossos alunos, todos nós, a gente consiga enxergar além daquilo que é nos colocado, manchete, quando a gente escuta aquilo sobre criticidade, criticidade, o sujeito crítico, né? Ao meu ver, nada mais é do que aquele que consegue ler além da manchete, porque senão a gente fica refém de mídia, dos interesses que bancam aquela mídia, né? E a gente está vivendo muito forte isso. Hoje mesmo, uma notícia que eu vi sobre uma venda de uma refinaria na Bahia, agora há indícios que ela foi vendida pela metade do valor dela.
e daí isso não é um escândalo e fica ali. Mas bastava um simples exemplo para a pessoa olhar assim, bom, um escândalo grande de uma empresa, Petrobras e tal, e agora um tipo de coisa assim acontecendo e ninguém faz alarde algum, né? Então, essa parte da consciência de classe é fundamental. A escola cidadã que faz o sujeito crítico, o sujeito que pensa, aí a única forma de emancipar e ter uma sociedade mais justa mesmo, né? E onde as classes consigam ter a diminuição desse abismo, principalmente se a gente pegar o exemplo do nosso país, um país riquíssimo, né? Um país vasto, é um continente onde poucos têm praticamente tudo e muitos não têm nada, né? Então é fundamental que a gente não deixe que eles matem ícone algum de representação popular. E a gente tem em Paulo Freire referência macro para isso, né? E eu trabalho hoje na escola que homenageia, que leva o nome de Paulo Freire com muito orgulho, né? Então eu só queria deixar a minha percepção um pouquinho, já que o nosso tempo está diminuto, né? Um abraço, bom revê-los e estamos juntos. Obrigado, Eduardo. Sempre é bom te ouvir também. Os companheiros que a gente chama assim de última hora, assim, estou à disposição, vamos lá. Sempre, é isso aí. Só me chamar que eu vou. Eu sei. Todos aqui são assim. Para o Claudinho, que não sei se o Claudinho estava escutando, mas o Ramiro vai fazer a última fala agora e depois a gente... Cadê o Ramiro? Ah, tá aí o Ramiro. Pô, sumiu na hora que eu te chamei, Ramiro. Ah, brincadeira. Abre E agora? câmera. Senão, tá ouvindo? Se tu fechar a câmera, tu some da plataforma aqui. Sim. Tá? Tá. Então tá. Ramiro, 5 minutos. Estão me ouvindo ou não? Sim, tranquilo? Enfim, o celular está no carregador, né? Estamos te ouvindo bem, Ramiro. Saudar todos os companheiros, né, que, enfim, aceitaram esse desafio de fazer um debate sobre essa figura de extrema relevância na luta da esquerda, né? Não só da esquerda brasileira, mas, enfim, da esquerda mundial, né? Paulo Freire é uma referência para além das nossas fronteiras, né? Brasileiras, enfim. Acreditar que a gente poder falar Paulo Freire é um desafio imenso, né? Porque a gente, ao longo do tempo, se depara com algumas situações que eu queria deixar demarcada, porque, enfim, a gente tem que fazer o exercício, enquanto Partido dos Trabalhadores, ao longo desses importantes 41 anos, né, de muito mais vitórias do que derrotas, né, mas que a gente necessariamente precisa também fazer a crítica, né. Paulo Freire sempre fala que existe uma distância muito grande entre a teoria e a prática, né? E tu diminui essa distância à medida que tu estuda, que tu te aprofunda, que tu te apropria do saber, né? Do conhecimento na relação com o outro, né? Mediatizado pelo mundo. E esse é um desafio que a gente precisa ter presente, né? Sempre na luta. E o Eduardo traz, assim, com muita propriedade, essa questão da luta de classe, né? A gente precisa ter isso sempre presente. Na medida em que o PT foi se construindo enquanto partido, se tornou um partido de massa, né? Hoje ainda somos o maior partido brasileiro, né? Isso do ponto de vista estrutural e, inclusive, de ocupação de espaço, apesar de termos perdido algumas prefeituras, alguns governos, ter diminuído os nossos espaços institucionalizados, né? Mas mantemos a estrutura de partido forte, né? E capilarizado. Obviamente, as derrotas elas nos fragilizaram, mas a gente também, ao longo desses 41 anos, a gente perdeu um pouco da perspectiva do processo formativo do partido, né? E isso tem uma relação direta com esse nosso grande teórico, e não só um grande teórico, alguém que fez acontecer, na verdade, uma revolução na educação pública brasileira. Paulo Freire é um revolucionário, né? Na medida em que ele conseguiu fazer educação popular na época da ditadura militar, né? Na medida em que se envolveu e se aprofundou no interior do interior, né? De Pernambuco e etc. Né? Todo mundo sabe tanto quanto eu a história aqui. Agora, a gente precisa ter essa reflexão permanente a partir desse momento que nós estamos vivendo, histórico do Partido dos Trabalhadores, da importância da formação permanente,
do diálogo interno do partido sobre a importância da teoria e com que ela possa subsidiar a nossa prática, né? Em determinado momento, o próprio Zé traz, na fala dele, que nós não conseguimos levar a radicalização da democracia nos nossos governos federais na área da educação. Isso foi, na verdade, um processo que nos fragilizou na relação com a população, né? Na medida em que tu não dialogou com a população sobre aquilo que tu desejava implementar, seja a política última agora e de extrema relevância da Dilma em relação à educação infantil, né? O programa de educação infantil muito bonito, mas enfim, ele necessariamente precisava ter uma discussão e uma apropriação da população da sua relevância, né? Enfim, e outras questões anteriores do próprio governo Lula. Acho que trazer essa discussão, ela é polêmica, mas ela é necessária e fundamental no momento que nós estamos vivendo, né? Para além disso, eu queria trazer uma questão que é algo que me incomoda bastante e que traz assim uma situação fundamental no momento que nós estamos vivendo enquanto Partido dos Trabalhadores e que está também na perspectiva daquilo que Freire traz, né? Que é a questão da radicalização da democracia. Esse processo, seja ele em Alvorada, ou seja ele na esfera federal, ele é um processo de remeter a autoritarismo, né? Isso a gente não pode deixar de lado e evitar a luta, achando que é um processo que nós poderemos logo em seguida reverter num processo eleitoral. Não. A luta ela é macro, né? Na medida em que não cabe a gente deixar de dialogar e lutar contra o que está sendo estabelecido na esfera federal, né? E em relação ao Bolsonaro, a todos os movimentos, a todos os discursos, né? Se fizer uma análise de discurso do governo Bolsonaro, desde o simples cargo comissionado até os ministros e o próprio presidente, nós enxergamos que está embutido o não aceitar perder a eleição em 22. Tá? Isso significa que o nosso desafio é muito grande em relação à radicalização da democracia, né? A manter essa luta presente. Então, é fundamental que a nossa luta em Alvorada, por exemplo, seja a de denúncia, né? De denúncia, que o simples fim, né, entre aspas, né, para nós é muito caro, mas para as pessoas pode parecer uma coisa singela, fim de eleição de diretor ou precarização da gestão democrática através dos conselhos escolares, porque isso acontece e está acontecendo na medida em que não é consultado todos os segmentos do conselho escolar. Isso é um movimento pensado, né, de fim da democracia e de estabelecimento do autoritarismo, né, na escola e, enfim, no país todo. E isso é uma coisa extremamente grave. Então, o meu desafio é muito grande para finalizar, né, tudo aquilo que os companheiros já trouxeram, mas eu trago essas duas questões aí, né, da nossa necessidade de pensar a nossa prática em cima de uma formação permanente, né, através do aprofundamento nos grandes teóricos que nos embasam a luta da esquerda, e a gente poder pensar que é orquestrado e é pensado a questão da precarização da gestão democrática, seja, né, em Alvorada, no estado do Rio Grande do Sul, e principalmente quando vem de cima, isso vem com uma força maior, né? Porque, por vezes, esses municípios onde os gestores eles são mais frágeis do ponto de vista de fazer uma contra-hegemonia à força federal, da União, eles começam a beber daquilo que é ditado por esses governos, né? A semelhança do governo Bolsonaro. Então, assim, trazer um pouco dessa perspectiva, né? Desse olhar, e deixar isso, né? Que o nosso desafio, eu acho que o Sérgio traz essa questão da campanha, da denúncia sobre a questão do fim da eleição de diretores, do que isso significa, né? Para a cidade, eu acho que é fundamental e tem uma necessidade premente, né? A experiência toda de Alvorada, com
uma educação popular, ela é histórica, né? Ela é referência não só para a cidade, mas referência, inclusive, internacional. A gente sabe que é muito mais fácil desconstruir, né, do que fazer um processo construtivo. Acho que a gente fez um processo construtivo de 97 a 2004, depois teve algum tipo de precarização grande durante 8 anos, retomamos a prefeitura, né, depois de um governo desastroso do governo, né, precarizando, e tivemos todo um processo de reconstrução e vivenciamos uma dificuldade grande em relação à macropolítica, mas, enfim, deixamos algumas coisas importantes na cidade e que hoje estão tendo ações para que aquilo que foi plantado cada vez mais mingue, né, e finalize de vez assim a construção. E essa questão da gestão democrática, para mim, é a pá de cal, né, na medida em que fica a lógica do autoritarismo. E, bom, era isso, né, deixar essa contribuição, algumas divagações, né. Eu acho que o pessoal que vive mais a cidade, infelizmente hoje eu não vivo, em função de questões pessoais de trabalho, né? Apesar de receber alguns moradores, alguns adolescentes lá no meu espaço de trabalho, que são de Alvorada, a gente acompanha muito mais e escuta muito mais a experiência de vocês e traz a experiência passada, né, histórica, com a luta e a construção daquilo que ainda tem, né? Então, enfim, 41 anos, parabéns ao PT, parabéns a nós, né, todos, que de cada um do seu jeito constrói esse partido e essa história bonita, né? Mantemos a esperança sempre presente no coração, né? E não esquecendo da razão, como o Zé traz, né, que nos dá um certo desequilíbrio importante, né, para pensar a ação de uma forma mais ativa, mais propositiva e que a gente vai dar a volta, né? Daremos a volta porque a população vai se dar conta de que a luta de classe ela é importante, né? E que a revolução, mesmo que seja pelo espaço democrático, e que eu acredito que seja o melhor, é necessária, né? Um abraço, companheiros. Boa luta. Parabéns ao PT. Obrigado. Antes de passar para o Claudinho para encerrar a nossa atividade, a gente tinha planejado 1h30, mas passou um pouquinho só, né, Claudinho? Eu quero agradecer, passaram aqui pelos comentários e a presença, a Vanessa Aires, a Jojica, o Fábio, a Vera Pedroso, a Ana Paula. Eu gostei da fala do colega ali quando disse aula magna, né? É verdade. Nós estamos iniciando o ano letivo numa aula magna mesmo, né? Muito legal. Essa fala do Zé Clóvis daria muito bem no início de um ano, como a gente fez com a Elvira, com quem mais que a gente fez aí? Me ajudem. Oi? O nosso querido... Celso. Hã? Celso Vasconcelos, né? Brandão, Celso Vasconcelos, o Vitor Paro, também o nosso querido, saudoso Rubem Alves. Nós fizemos história aqui, né, nessa cidade. Trouxemos gente, seria difícil. Mas eu quero agradecer muito, né, a presença de todos vocês. Eu acho que isso mostra um pouco, né, não é contado por terceiros. Nós estamos falando daquilo que a gente fez, daquilo que a gente praticou, daquilo que a gente conseguiu construir coletivamente. E eu acho que isso é a história, né? A história está lá na casa da Renata, está na Marisa quando foi para a coordenadoria, mas quando era vice-diretora, quando era diretora, aqui nas escolas do Estado, a mudança que aconteceu a partir das eleições dos governos petistas, né? E é importante a gente conhecer antes e o depois, o antes, durante e o depois, né? O Cleito, que também trabalha em Porto Alegre, que está sendo campanha agora para a Manuela. Refri no freezer. Corremos, né? A chave estava ganha, né? O próprio Eduardo, aí, que sempre na luta, o Cristiano, que vinha lá de Canoas para cá, né? Então, essa construção é nossa, é coletiva, né? E é feita a duras penas, com muito debate, muita discussão,
muita discussão mesmo, assim, no bom sentido, né? Para deliberar as coisas, para se construir, né? E essas coisas também são, as deliberações, os debates, eles são, às vezes, fervorosos, assim, de defesa daquilo que tu acredita, né? E isso é importante, né? Mas depois que define, todo mundo abraça, agarra junto, né? E constrói aquilo que a gente, né, tem que fazer para a sociedade. Eu acho que nosso compromisso como educadores nessa sociedade é construir uma sociedade melhor. Mas antes de eu encerrar, eu quero saber se alguém quer falar alguma coisa, né? E daí depois eu passo para o Claudinho. Se ninguém quiser falar, eu já passo para o Claudinho para encerrar mesmo. Tá todo mundo. Bom, já quase 2 horas, tá bom. Claudinho, bem, Sérgio. Parabéns, Claudinho. Sérgio, oi. Bem rapidinho, né? Pensando aí, né? Inspirado também em Paulo Freire, né? Vamos parafrasear o poeta aí. Apesar deles, amanhã há de ser outro dia. Não percamos as esperanças. Isso aí, verdade. 41 anos, Claudinho, sua idade. Valeu, Cristiano, valeu, Sérgio. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então, parabenizar o pessoal pelo debate, foram quase 2 horas de live, né? Agradecer ao José Clóvis mais uma vez, todos e todas que nos acompanharam pela página do PT, e convidar para amanhã, a gente vai seguir a programação, amanhã a gente vai ter um debate com as mulheres, às 19 horas, depois do debate do movimento comunitário, vou estar recebendo a nossa secretária de mulheres do PT, a Suelen, e o companheiro Valério, para falar um pouquinho de movimento comunitário junto com a Vera Costa. Aguardamos todas e todos amanhã, então. Parabéns pelo debate, vamos seguir na luta. Feliz aniversário, PT. Feliz aniversário ao PT, anos. Exatamente. Valeu, um abraço. Abraço. Abraço a todos e todas. Até a próxima. Tchau.